Boa noite, meus amigos, tudo legal? Veja só, eu vim fazer esse vídeo, né, para ajudar alguns amigos. Eu tive essa semana de 2 dias para cá uma demanda grande por ajuda a combate a ácaros, ok? E o combate a ácaro, embora ele seja simples, ele tem uma questão complicadíssima. E é uma pergunta que eu faço e ninguém vai responder. Qual é? Qual é o ácaro que está pragueando você, sua planta? Difícil saber, não é? Existe o ácaro vermelho, o ácaro verde, o ácaro branco, o ácaro negro, o ácaro rajado, o ácaro dos citros, o ácaro da mandioca, o microácaro e mais outros que não foram identificados e ainda estão por aí. Então o que acontece? Trazemos uma planta exótica do campo dentro de nosso viveiro e começamos a desenvolvê-la. Damos uma condição excelente para o ácaro. Água, adubo na planta, excesso de complexos azotados, excesso de aminoácidos, crescimento verde, que é tudo que ele quer para desenvolver. E aí, meu amigo, vem um grande problema. Vou combater com o quê? Qual ácaro? Ninguém sabe, então vou meter veneno. É o que tem feito, não é? Só que para combater o ácaro, precisa de um cuidado muito grande. O ácaro é uma das pragas que mais queima produto. O que é queimar produto? Dependendo do ciclo de vida da praga, se ele for um ciclo de vida muito rápido, ela pode provocar, esse ciclo de vida rápido pode promover mutações no material genético da planta, da praga. E muitas vezes as mutações vêm na forma de resistência aos acaricidas, aos inseticidas usados no controle da praga. Então o que acontece? O que é que se usa usualmente em todos os cantos? Abamectina, abamectin. É um acaricida fácil, comum, acha em todo canto, porque se usa de hortaliça a todo tipo de fruteira. Só que a abamectin é uma molécula química abamectina, não é? E o ácaro você tem no seu ciclo de vida, as fases de desenvolvimento do ovo ao adulto, eu tenho em apenas 18 a 20 dias, a depender da espécie. Então eu tenho ovo, a larva, os instares, que são os indivíduos imaturos, que até chegar ao indivíduo adulto, eles só sofrem em algumas espécies uma mutação no corpo, e outros já são indivíduos semelhantes ao inseto adulto, só falta crescer, chegar ao tamanho definitivo, tá certo? Em função desse ciclo de vida muito curto, o ácaro desenvolve resistência, a grande maioria dos acaricidas são usados com uma velocidade enorme, porque você não muda a molécula química. A abamectina mata o ácaro? Mata. Show de bola. Mas mata que fase? Qual a eficiência dela? Ovo, larva, ninfa 1, 2, 3? Qual o insta que ela ataca? O adulto? Então assim, ela com certeza elimina o adulto, mas eu deixei ovo e larva desenvolvendo na planta, que daqui a mais 20 dias está me pragueando de novo. Entendeu? E sem contar que você também elimina o inimigo natural, que deve vir junto e deve existir na natureza. Então assim, o controle passa a ser um pouquinho mais delicado. Você precisa obrigatoriamente mudar de molécula química. Você não pode usar apenas um acaricida. Você tem que ter pelo menos 2 moléculas químicas para que sejam aplicadas semanalmente, uma depois da outra, porque você não força o inseto ou a praga, o ácaro, no caso específico, a adquirir resistência contra aquele produto. Você não queima o produto. E você está fazendo um combate mais eficiente, porque você aqui mata larva, ovo e outros instares, o outro mata o adulto, mas larva, ovo e outros instares, e você está fazendo com que o controle da praga seja eficiente. Beleza? Beleza. Existe o controle biológico, com a utilização de fungos. O Boveril, que é um produto comercial que tem aqui, são produtos que o fungo Boveria baciana, que é um fungo entomopatogênico, né? E esse Boveril ele tem 5 moléculas, né, produzidas pelo fungo, 5 substâncias que fazem com que o controle seja mais efetivo. Outros produtos têm apenas 2 ou 3 moléculas, uma coisa assim. Eu não entro nesses detalhes, eu entro na eficiência do controle. O que é o problema do controle biológico? Na grande maioria dos produtos, entre contaminação e paralisação do inseto-alvo, ou da praga-alvo, no caso o ácaro, que não é inseto, ele pode levar até 7 dias entre o fungo contaminar o inseto,
que suas estruturas de contaminação penetrem no exoesqueleto do inseto, entrem no organismo, e aí vem a primeira ação, que talvez seja paralisar a ingestão de alimentos do inseto, para até então, depois de um prazo, paralisar o inseto por total. Então, qual é a grande pergunta que vem aí? Porque existem, logicamente, eu vou falar, existem produtos à base de micro-organismos de fungos entomopatogênicos que paralisam, prazo entre contaminação e paralisação chega até em 2 dias. Mas o que tem que identificar é qual o aparelho bucal do inseto, qual é o dano causado à planta. Ele é um picador-sugador? Ele raspa para beber o sangue, para lamber o sangue, perdão, a seiva? Ele raspa a folha para lamber a seiva? Ou ele mastiga, ele corta? Se o dano é de um mastigador, uma larva de borboleta, uma lagarta, uma formiga cortadeira, se é um inseto que mastiga, um gafanhoto, uma ninfa de gafanhoto, o estrago dele é terrível. Até que o fungo contamine ele em 7 dias, um abraço. Ele já acabou com a planta que pequenininha no vaso, não vai ter a mesma massa foliar de uma planta no campo. Então, nesse caso, eu preciso de um controle mais drástico, controle químico, um inseticida sistêmico ou um inseticida de contato. Ou você fazer constantemente o controle preventivo. O controle biológico ele tem que ser preventivo e curativo. Eu tenho que fazer aplicações identificando a praga ou não, porque o fungo vai estar aqui na planta, vai estar na folhagem, vai estar nos ramos, vai estar no substrato, mas ele precisa de um prazo para infectar e paralisar. Se você só começa a fazer o controle biológico quando você identifica o dano na planta, perdeu, meu amigo, perdeu, porque até paralisar, comeu metade da planta. Entendeu? Então, assim, identificar o sistema bucal do inseto, o aparelho bucal dele, a forma do dano que ele causa na sua planta, também é uma decisão de qual controle tomar. Então, vamos lá, voltando para o nosso caso do ácaro. O Beauveria baciana é excelente no controle de ácaros e outros insetos, afídeos, e cochonila, pulgão, cochonila de solo, lagartas, uma infinidade. Mas você tem que entender que o controle é preventivo. Se é preventivo, é constante e não pode ser relaxado. E tem que ser aliado a outros controles químicos, dependendo do tipo de inseto ou praga que tenha com você. Beleza? Beleza, show de bola. Uma dúvida. Quais os acaricidas? Os acaricidas, numa região minha dessa de fruticultura de exportação, que tem hoje um apelo grande de não se usar mais agrotóxicos fortes, a gente usa tudo. Controle biológico, controle químico, controle cultural, uma infinidade de controles. No caso dos controle químico para ácaros com acaricidas, utilizamos 1, 2, 3, 4, 5 acaricidas. Você tem o Acar, você tem o Omite, você tem o Abamectina, você tem o Vortex, que é um inseticida excelente no controle de Trips, que é um inseto, mas ele atua perfeitamente, ele funciona maravilhosamente nos ácaros. Mas ele é um inseticida de especificidade para atacar um inseto chamado Trips, ok? Mas ele funciona maravilhosamente bem. Então, você tem 2 ou 3 acaricidas conhecidos e você tem um inseticida de eficiência boa. Faça o uso de pelo menos 2 moléculas, uma semana assim, uma semana outra, porque você consegue fazer com que o inseto, que a praga, no caso o ácaro, ele seja controlado, tá certo? Vão lançar no Brasil, ainda estão sendo negociados, porque também é produzido no Brasil, mas está sendo negociado com o Ministério da Agricultura a introdução do ácaro predador. E você vai ter o ácaro predador, que você compra ele, solta no seu viveiro, e ele vai praguear, se alimentar dos ácaros existentes aqui. Isso ainda não tem aqui comercial, eu não encontrei aqui no Vale, não posso nem passar uma marca. Eu sei que é eficiente e é mais uma forma de controle. Mas é para abrir o olho. Uma vez que você usa controle biológico, ou com fungos, ou com um ácaro predador, acabou o controle químico, chefe. Porque senão você vai acabar com o inimigo natural também, que é o ácaro predador, tá certo? Utilizar inseticidas piretroides no controle de ácaro é dar um tiro no pé. Não tem eficiência quando você vai fazer a avaliação da população do inseto praga após a utilização de inseticidas piretroides, você vê que o ácaro tá lá, tá nem aí, meu amigo. E você matou o inimigo natural, e aí você tá fazendo com que o ácaro não sofra nenhum tipo de dano e continua pragueando e contaminando e fazendo os danos que ele causa naturalmente. Então, piretroide, não usa piretroide, não usa barragem, não usa Decir, não usa nenhum desses. Usa os acaricidas que eu vou tentar passar aqui para vocês sempre que possível, tá certo? Esses que eu falei são
excelentes, tá certo? Eu vou virar a câmera aqui, eu não vou virar, eu vou trazer o produto para frente aqui para mostrar a vocês, tá certo? Existe esse aqui que eu uso, AK, certo? Este acaricida precisa de um redutor de pH da solução, um ácido para reduzir o pH. Eu vou usar 1 ml, no caso de nossas plantas, tá certo? 1 ml de um e do outro num pulverizadorzinho desse de 1 litro para pulverizar as plantas uma vez na semana. Na semana seguinte eu vou mudar a molécula química, eu vou usar um outro acaricida, o Omit. E aí eu tenho outros também que eu vou pegar e passar para vocês. Eu não defendo marca de ninguém aqui, eu defendo o controle e a eficiência. Eu vou buscar outra marca aqui. Dentro desse recipiente aqui, que é um recipiente de um fertilizante, eu tenho aqui um pouco do Vortex, que é o que eu falei, um inseticida excelente no combate à trips, que é um inseto, mas ele tem uma ação maravilhosa no ácaro, controla legal. Então eu tenho aqui 3 moléculas que eu posso fazer semana uma, semana outra, semana outra, certo? No momento que eu for usar o controle biológico, eu não vou estar mais usando com tanta intensidade o controle químico, só se o dano for gritante. E no momento que eu for utilizar o ácaro predador, acabou o uso com controle químico. Aí você tomou uma decisão drástica, porque aí você vai estar 100% no controle biológico. E entender que o controle biológico tem as suas limitações de tempo até solucionar o problema e acabar com a praga ou viver com ela em populações que o dano seja aceitável. Beleza? Fechou? Tamo junto, qualquer coisa é só me dar um ok que eu ajudo aí os amigos. Tô aqui para isso.